Eu vou ler para vocês a passagem que está em Mateus, que é justamente o que nós vamos desdobrar a aula toda. Tudo que está em negrito, o negrito é meu, né? E foram as coisas que eu selecionei sobre as quais nós vamos conversar. Então, vamos lá. Essa passagem está em Mateus, e depois eu vou falar mais umas coisas para vocês. Então, vamos ler, depois eu vou retomando ao longo da aula, tá? Então vamos lá. 6 dias depois, Jesus tomou Pedro, Tiago e seu irmão João e os levou à parte sobre uma montanha, uma alta montanha. E ali foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol e as suas vestes tornaram-se alvas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias conversando com ele. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, levantarei aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ainda falava quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra, e uma voz que saía da nuvem disse: Este é meu filho amado, em que me comprazo, ouvi-o. Os discípulos, ouvindo a voz, muito assustados, caíram com o rosto no chão. Jesus chegou perto deles e, tocando-os, disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Erguendo os olhos, não viram ninguém. Jesus estava sozinho. Ao descerem do monte, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Nessa passagem, nós vemos aqui 3 fenômenos mediúnicos. Mas antes de começar, eu vou fazer algumas considerações aqui com vocês. Esta passagem da transfiguração no Tabor, ela está descrita em Mateus, Marcos, Lucas e na segunda carta de Pedro. Então, nesses 4 momentos do Evangelho, é falado sobre essa transfiguração. E aí o que acontece? Esse Mateus, ele foi o primeiro evangelista a escrever. E eu não sei se vocês lembram, aliás, eu não sei se eu já comentei aqui com vocês, mas na palestra que eu dou sobre as bem-aventuranças, eu falo de Levi. Por quê? Levi era um cobrador de impostos e ele foi chamado por Jesus para ser um dos seus apóstolos. E Levi, então, depois teve o nome mudado para Mateus. Então, Mateus e Levi é a mesma pessoa. E aí o que acontece? Levi, ele era dos 12 apóstolos, ele era o mais culto, é o que tinha posses, porque justamente ele cuidava da alfândega, né, de Cafarnaum. Ele era igual Zaqueu, só que Zaqueu cuidava da alfândega de Jericó, e lá embaixo, e Levi cuidava da alfândega de Cafarnaum, que era lá em cima no norte. E aí Jesus, quando falou que se Levi queria segui-lo, ele não pestanejou, ele levantou, pegou suas coisas e começou a seguir Jesus. Isso porque também, só um parênteses aqui, os 12 apóstolos, eles foram convidados e já sabiam, antes de reencarnar, que eles teriam essa missão de seguir Jesus e propagar a boa nova. E com Levi não foi diferente. Por isso que ele simplesmente largou tudo que ele tinha, que era seguro, e foi seguir um homem que apareceu na frente dele e falou: Senhor, eu estou pronto, vou lhe seguir. Mal ele sabia se isso poderia ou não dar certo, né, para ele largar o emprego dele, após posses que ele tinha e tudo mais. Bom, enfim, mas ele foi, deu certo, e ele se transformou depois num dos apóstolos, e ele foi um dos que escreveu um dos evangelhos que nós temos na Bíblia. E assim como os 4 evangelistas, cada um tem uma característica diferente ao escrever. Mateus, ele tem uma característica que ele completa as profecias do Velho Testamento. Talvez até por isso seja ele o primeiro evangelho,
logo lá no Novo Testamento, assim que começa os evangelhos, ele é o primeiro. Não sei, também estou aqui, assim, só pensando, talvez por isso, porque vem logo depois do Antigo Testamento. Então, o que acontece? Mateus, então, escreveu, e aí eu vou voltar aqui no texto, só para vocês verem. Então, esse texto que nós lemos foi de Mateus, e aqui está escrito 6 dias depois. 6 dias depois do quê, né? Então, aqui também existe uma divergência, porque enquanto Lucas afirma ter sido 8 dias, Mateus e Marcos dizem que foi 6 dias. E 6 dias do quê? Justamente depois que Jesus se reuniu com os apóstolos, e aí eu vou mudar para cá já. Ele se reuniu em Cesareia de Felipe, que era essa região aqui, e o que se supõe que ele tenha reunido os apóstolos, porque ele já sabia que o final dele já estava para acontecer, foi 40 dias antes da crucificação, e ele já queria saber, já queria dar assim as coordenadas para os discípulos. Então ele já estava preparando esses discípulos para o que fosse, para o que viesse a seguir, que eles deveriam justamente dar continuidade na propagação da Boa Nova. E aí o que acontece? Então Jesus, foi aqui em Cesareia de Filipe, esses 6 dias antes, né? E aí quando foi 6 dias depois, então ele pegou, vou voltar de novo aqui, ele pegou Pedro, Tiago e o irmão de Tiago, que foi João, e levou justamente para um monte. O que nós lemos aqui? Olha, uma alta montanha. Então existe uma certa. Eu vou e voltando, gente, só para a gente não, entender assim o contexto, né? Existe alguma controvérsia sobre que monte que foi que deu essa transfiguração. Alguns historiadores acham que foi o Monte Hermon, também chamado de Monte Sion. Mas na realidade era uma montanha muito alta, ela tinha 2.800, ela tem 2.800 metros de altura. Aqui tem até uma foto dela, o Monte Hermon. Tá? E ele ficava mais ao norte. E Jesus, quando ele estava aqui, depois ele ia para onde? Ele ia para baixo, ele era lá para Jerusalém, que justamente ele estava indo porque ele já sabia que iria ser crucificado ali, né? Que alguma coisa ia acontecer. E aí a gente tem aqui para o sul o Monte Tabor, que está aqui, ó, tá? Então, o que que acontece? Esse é o Monte Hermon e esse daqui é o Monte Tabor. Olha, é um monte mais baixo, é um monte que tem mais ou menos uns 500 metros de altura. E o que que significa a palavra Tabor? Significa umbigo, porque essa parte aqui em cima dele, olha, que tem uma espécie de uma depressão, parece com um umbigo, né? Então, daí esse nome. E aí nós vemos de cima, né, uma foto que lá tem uma igreja, que é justamente atribuída até a esse fato que disse que aconteceu lá, embora também muitos historiadores acham que também não poderia ter sido o Monte Tabor, porque existia uma civilização ali em cima. Então tinham casas, aldeias, enfim, então que talvez fosse improvável que tal situação que a gente está estudando agora da transfiguração tivesse ocorrido nessa região. Porém, o que importa é que de fato ela aconteceu, né? E assim como em outras passagens do Evangelho, nós temos que os montes nos Evangelhos são muito significativos. Então a gente tem aí o Monte Tabor, tem o Monte Sion, tem o Gólgota, onde Jesus foi crucificado, tem o Monte tem o Sermão do Monte, que também não diz o nome do monte, mas foi no monte. Então, assim, tem vários montes que são designados no Evangelho, e talvez a gente possa levar isso em conta, fazendo uma metáfora de que é onde Jesus se elevava, né, era uma parte mais alta, onde ele ia para poder acontecer alguma coisa, né? Algum fenômeno, alguma como o próprio as bem-aventuranças, que ele falou ali no sermão, que é o chamado Sermão do Monte, né? Então, assim, sempre algum fato importante poderia acontecer, eventualmente, quando Jesus estivesse em um monte. Bom,
Dito isso, né, então a gente vai lá considerando que foi no Monte Tabor. Então a gente falou que Jesus chamou Pedro, João e Tiago, né? E aí o que acontece? Esses 3 discípulos, ou apóstolos, né, eles estavam sempre junto de Jesus. E Jesus, ele, quando necessitava de alguma coisa um pouquinho mais especial, digamos assim, eram os três a quem ele chamava. Tanto que Paulo, em Gálatas, ele chama esses 3 discípulos de colunas da comunidade, porque esses 3 tinham uma mediunidade muito apurada. E o que iria acontecer lá no Monte Tabor precisaria de pessoas que pudessem ajudá-lo a fazer o que ia acontecer. Aí vocês podem pensar assim, puxa vida, mas como que Jesus precisava de alguém para ajudar a acontecer, né? Ele não podia fazer tudo sozinho? Claro que podia fazer tudo sozinho. Só que os 3 estando lá, eles iriam ser testemunhas daquilo que ocorreu. Haja visto que nós estamos estudando hoje aqui, porque alguém presenciou isso e alguém narrou, e isso ficou para a posteridade, tá? Então, esses três discípulos, eles eram médiuns de efeitos físicos, eles eram doadores incomuns de energias magnéticas, que é tudo que nós vamos estudar daqui para frente, tá? Bom, então vamos praticamente para primeiro efeito mediúnico, que é justamente a transfiguração. Então, o dicionário ele fornece 3 significados para o verbo transfigurar que se aplicam ao conceito espírita: fazer mudar ou mudar de figura, feição ou caráter; fazer passar ou passar de um estado ou condição a outro; converter-se e transformar-se. Então, o que acontece? Quando nós estudamos já a transfiguração, eu comentei com vocês que tinham 2 tipos de transfiguração. Alguém lembra quais eram os 2 tipos? E aonde Jesus se encaixa? Ok, como está muito burburinho aqui, eu vou responder então. Então, assim, existe o tipo de transfiguração anímica e a transfiguração mediúnica. São 2 tipos. Nós estudamos isso na aula que nós demos de animismo, que foi quando eu dei essa aula para vocês, foi que me deu a ideia de fazer essa aula que nós estamos tendo agora. E aí o que acontece? Mateus e Lucas, eles afirmam que o rosto de Jesus foi o que resplandeceu. Em contrapartida, Marcos diz que foi o manto de Jesus que resplandeceu. Então, agora, por enquanto, nós estamos falando só da transfiguração. A gente não está falando da materialização de Moisés e de Elias, que é o segundo efeito mediúnico que aconteceu, que a gente vai estudar daqui a pouco. E aí, o que acontece? Dando continuidade aqui na transfiguração anímica. Temos em Moisés um exemplo de transfiguração luminosa e duradoura, após o seu contato com a espiritualidade superior, recebendo os 10 mandamentos, tanto que precisa cobrir sua face com um véu. E aqui nós vamos ler 2 versículos que estão no Antigo Testamento, no Êxodo, no capítulo 34, o primeiro é o versículo 29, o segundo é o 34. Então está escrito assim: e aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, olha aí o outro monte, e Moisés trazia as 2 tábuas do testemunho em sua mão, quando desceu do monte, não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois que falara com ele. Ele quem? Com Deus, né? Assim, pois, viu, aí o outro versículo. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, e que resplandecia a pele do seu rosto, e tornou Moisés a pôr o véu sobre o seu rosto. Então, isso daqui, o que significa? Tanto nesse caso aqui de Moisés, como no caso de Jesus, foi uma transfiguração anímica,
Como nós já estudamos, Jesus não era médium, ele não precisava de intermediários, ele tinha sim uma ligação direta com Deus, né? Tanto que no próprio Gênesis fala o quê? Se formos classificar Jesus como médium, seria um médium de Deus. Tá? Então, diferente da transfiguração mediúnica, que a gente vai estudar um pouquinho mais para frente, isso depende da superioridade espiritual do espírito, né, da maturidade, da elevação moral e espiritual do determinado espírito. Aqui nós estamos falando de Jesus e no caso aqui de Moisés. Então, o que aconteceu? Houve uma transformação no seu perispírito. Então, não foi materialização, não foi aparição, não foi nada. Foi ele se transfigurou, o rosto dele. Então, aqui no caso de Moisés, nós vemos que o rosto dele resplandecia. E no caso de Jesus, eu vou voltar aqui para vocês, para a gente ler de novo. Aqui, ó. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se alvas como a luz. Então, isso, na realidade, foi uma transfiguração anímica. Era exatamente do perispírito deles. Não tinha nenhum outro espírito que estivesse envolvido nesta manifestação mediúnica, que vale lembrar que é uma manifestação de efeitos físicos e está dentro das leis naturais. Aqui, como tudo faz parte do universo, aqui não tem nada de extraordinário, aqui não tem nada de maravilhoso, simplesmente são alterações no nosso perispírito que promoveu essa mudança no rosto, no caso aqui de Jesus e Moisés, tá? Como vocês sabem, nós acreditamos na doutrina espírita que nada é sobrenatural, tudo acontece por uma determinada razão, e a razão aqui nós temos a explicação para tal, tá? Bom, e aí a gente vai seguir um pouquinho mais para frente, e eu vou aqui conversar rapidinho com vocês sobre o capítulo 15 do livro Os Mensageiros, do André Luiz, que é a viagem. Então, nesse capítulo 15, o que acontece? Vamos ler aqui para a gente entender o que vai acontecer com o André Luiz. Depois de empregarmos o processo de condução rápida, atravessando imensas distâncias, surgiu uma região menos bela. Alguma coisa que eu não podia compreender impedia-nos a volitação com facilidade. Lembrando que volitação é o fato deles, entre aspas, voarem, né? Eles não estavam indo nem a pé, nem de aeróbus, nem nada disso. Eles tinham essa propriedade em perispírito de volitar. Creio que o mesmo não acontecia ao nosso instrutor, mas Vicente e eu fazíamos enorme esforço para acompanhá-lo, porque aqui o André Luiz estava com o Vicente, que era um colega dele, e o instrutor, que era o Aniceto, para ele era mais fácil, porque ele já estava num nível mais superior do que o André Luiz. Aniceto percebeu: será conveniente utilizarmos a locomoção. A atmosfera começa a pesar muitíssimo e não devemos andar muito distante de Campo da Paz, que era para onde eles iam. Era uma colônia espiritual para onde eles estavam indo. Não precisa, porque eles estavam vindo de nosso lar para Campo da Paz. Não precisaremos ir até lá, todavia descansaremos no posto de socorro. E aí, André Luiz falou: mas o que é isso? Nesse momento, ó Deus de bondade, alguma coisa imprevista me felicitava o coração. Contrastando as sombras, raios de luz desprendiam-se intensamente de nossos corpos. Extraordinária comoção apossou-se-me da alma. É o André Luiz falando. Vicente e eu ajoelhamo-nos a um só tempo, banhados em lágrimas, enviando ao Eterno os nossos profundos agradecimentos em votos de júbilo fervoroso. Estávamos embriagados de ventura. Era a primeira vez que me vestia de luz, luz que se irradiava de todas as células do meu corpo espiritual, perispírito. Aniceto, que se punha de pé a contemplar-nos com expressão de alegria, falou comovidamente: saibamos manifestar ao Pai o nosso reconhecimento.
Então vejam o que aconteceu aqui. André Luiz, como eu sempre falo com vocês, ele escreveu 16 livros, né? O primeiro foi O Nosso Lar. E ele estava lá numa determinada situação no nosso lar. Quando ele já escreve Os Mensageiros, que é o segundo livro, ele já está em outra situação, porque na realidade ele já está aprendendo, ele já está evoluindo, ele já está, entre aspas, aqui se iluminando, né? Então o que acontece? Ele já tem essa mudança interior dentro dele. Então vejam que aqui o que aconteceu? Houve uma transfiguração ali do perispírito, porque a transfiguração é uma manifestação do perispírito. Então aqui o que aconteceu com André Luiz? Houve essa manifestação deles em perispírito. Eles ficaram luminosos, tá? E aí vamos continuar. E aí o que aconteceu com o Aniceto falou? Procuremos interromper os efeitos luminosos do nosso corpo espiritual. Bastará que pensem com vigor na necessidade dessa providência. Olha o pensamento aqui, como eu sempre tenho comentado com vocês. Lá eles em perispírito, o que ele tinha que fazer? Pensar para diminuir essa luminosidade ali, porque ia atrapalhar o local onde eles estariam, onde eles teriam que ir. Vejam que aqui, ó, nós temos os 13 luminosos, e aqui está cheio de espíritos trevosos, tá? Então aqui, ó, estamos atravessando extensa zona, aqui se acolhem muitos desventurados, e não é justo humilhar os que sofrem com a exibição de nossos bens. Obedecendo ao conselho, verifiquei o efeito imediato. Os fios de luz que me irradiavam do corpo apagaram-se como por encanto. A excursão tornou-se menos agradável. Descíamos milagrosamente através dos despenhadeiros de longa extensão. A sombra fizera-se mais densa, a ventania mais lamentosa e impressionante. Então, o que acontece? Os 3 ali, eles estavam vindo de Nosso Lar para esse outra colônia que era Campo da Paz. E como a gente viu, eles, para acelerar o processo de chegada neles, eles ficaram luminosos, porque como no anterior estava difícil para eles caminharem, e aí eles, por merecimento, conseguiram ter essa transfiguração e ficarem luminosos. Aí o Aniceto pediu para eles, em pensamento, vibrarem um pouco menos, para que eles pudessem, então, não humilhar os outros espíritos que ali estavam. Mesmo porque era bem provável que os que ali estavam na hora não tivessem condição de vê-los, né? Até porque ia ficar ofuscada, eles iam ficar muito luminosos e aquilo, eles nem iam entender o que era aquela luz que estava acontecendo com eles, tá? Então eles tinham que diminuir a sua densidade para chegar ali nesse campo da paz. Então vejam aí algumas das propriedades do perispírito. Bom, isso é a transfiguração anímica que eu comentei com vocês. Agora a gente vai falar da transfiguração mediúnica, que foi esse slide que eu pus a semana passada, inclusive para vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais dele. Então, aqui o que é? Fotos de transfigurações reproduzidas no livro Fenômenos de Transfiguração, de Ernesto Bozan. Reunião realizada com a médium Senhora Bullock em 1931, relatada pelo respeitável reverendo Will Irwood, da The National Spiritualist Chicago. No espaço de 1h30, aconteceram nada menos que 50 fenômenos de transfiguração com essa mulher. Então vejam aqui a foto dela e aqui os fenômenos de transfiguração. Então o que acontece? Aqui já é uma transfiguração mediúnica, porque ela está encarnada e ela está aqui recebendo o espírito dela está se transfigurando, está se alterando em formas de outros espíritos, diferente de Jesus, diferente de Moisés, diferente do André Luiz ali em perispírito, tá? Então aqui eu vou ler para vocês o que esse reverendo falou na transfiguração dessa médium aqui. Então, aqui, ó, a senhora Bullock se achava sentada em plena luz
de maneira que se faziam visíveis os mais minuciosos detalhes das manifestações, e no espaço de 1 hora e meia apareceram nada menos de 50 rostos diferentes, sobrepostos ao rosto da médium. É como se fosse uma máscara que vai em cima do rosto, é a transfiguração do perispírito dela. O reverendo observa: era como se o resto da médium fosse uma massa elástica, moldável, à vontade e modelada, ademais, com assombrosa perícia e rapidez, por um exímio mestre na arte, o qual, com fervor inesgotável, passara de uma a outra efígie, né? Então, ela passava aqui de um rosto para outro com muita rapidez. No decurso dessa admirável sessão apareceram todas as espécies de rostos, e entre eles fisionomias de orientais e hindus, calmos, graves e espirituais. Um dos episódios mais impressionantes foi a personificação de uma menina paralítica conhecida por mim nos Estados Unidos. Todo o corpo da médium, juntamente com seu rosto, se havia contraído e transformado em forma radicalmente distinta do aspecto normal dela, representando com toda a exatidão as lamentáveis condições em que se encontrara aquela pobre vítima da paralisia. Bom, então o que acontece? Dessa mesma forma, nós temos ali que eu mostrei para vocês a foto do Divaldo, quando ele eventualmente está mediunizado, que o rosto dele se transfigura. Então, isso é a diferença da transfiguração mediúnica para a transfiguração anímica, tá? Bom, então aqui para encerrar essa parte da transfiguração, eu vou ler para vocês algumas propriedades que o perispírito adota, né? O porquê que ele adota nessa transfiguração e que ocorre de uma forma natural, digamos assim. Obviamente que hoje não é mais tão comum acontecer isso, embora até a gente vê o Divaldo, mas é uma coisa que se ocorre muito menos do que lá atrás, né? Então, aqui, ó, então, para melhor entender o fenômeno, tem alguns princípios. Que, mediante uma modificação na disposição molecular, pode dar-lhe, o perispírito pode dar-lhe a visibilidade, a tangibilidade e, consequentemente, a opacidade, né? Porque a gente vê que o perispírito, como ele se molda e aparece com essas diferentes formas, óbvio que ele não pode ser translúcido, porque senão ninguém ia ver nada, né? Outra característica, que o perispírito de uma pessoa viva, reencarnada, isolada do corpo, é passível das mesmas transformações, que é exatamente esse caso que nós estamos vendo aqui. E que essa mudança de estado se opera pela combinação dos fluidos. Que fluidos são esses? O fluido cósmico universal, né, que é onde nós estamos inseridos, né? O planeta, o universo, está inserido no fluido cósmico universal, ok? Então, esse, na realidade, foi o fenômeno de transfiguração que a gente aqui desdobrou entre o anímico de Jesus e o mediúnico, que é feito através de mediunidade, ok? Até aqui tudo bem ou alguma dúvida? Então, vamos embora. Então, agora nós vamos falar de Moisés e Elias que se materializaram. E aqui é uma coisa assim muito interessante. Aliás, várias coisas interessantes. Lá quando nós lemos o texto, a gente leu que o seguinte, que os 3 apóstolos que estavam lá, né, o Pedro, o João e o Felipe, eles tinham sido convidados por Jesus, como eu comentei, Pedro, João e Tiago, desculpa, não é Felipe, não. Eles tinham sido convidados por Jesus justamente porque Jesus sabia que eles eram médiums muito potentes de efeitos físicos. E aí o que fala? Um dos evangelistas comenta o seguinte, que os... Deixa eu só ver qual que é aqui, para um pouquinho.
Não, aqui fala o seguinte, nos 3 falam a mesma coisa, que os 3 discípulos, eles caíram num sono profundo. Então vejam que interessante, a gente já estudou isso daqui também quando nós falamos em bilocação ou bicorporiedade, quando eu falei para vocês do Barçanufo, de Eurípides Barçanufo. Então, por exemplo, para eles caírem num sono profundo, o que, que aconteceu? Eles estavam ali doando o quê? Ectoplasma. Tá? Esse ectoplasma ficou o quê? Visível. E qual é a característica da materialização? É que todo mundo vê, percebe? Não é que nem não sei se foi a Kátia que a Corco comentou assim, foi uma visão. Não, tudo bem, no sentido de foi uma visão porque viram, né? Mas é que a materialização tem uma característica, não precisa ser médium para ver. Todo mundo vê o espírito materializado, porque ele fica como se fosse exatamente uma pessoa. Tanto que eu vou mostrar aqui um slide para vocês justamente sobre até o pulso se toma, porque a gente viu numa das propriedades qual que era do perispírito, a temperatura, por exemplo. Então, o espírito materializado fica de uma tal forma que ele só não tem as propriedades físicas humanas, mas a aparência exatamente igual. Ele dura um certo tempo e depois some, tá? Claro que você não pode matar, né? Um espírito materializado, porque de fato ele é feito do quê? De ectoplasma materializado, né? Ectoplasma que foi essa energia que foi materializada, que a gente chama do ectoplasma. E aí a gente vê aqui por que foi Moisés e por que foi Elias. Com licença, então, professora. Pois não. Pode falar, Valéria. É correto falar também aparição? Aguenta 2 minutos que eu vou chegar na aparição já já. Ah, legal. Já vou chegar. Obrigada. Espera aí que já acho que no próximo slide eu já vou falar alguma coisa. Vamos então falar um pouco sobre por que Moisés e por que Elias. Porque os dois, eles estavam muito comprometidos com essa missão que Jesus teria depois, né? Vejam bem, Moisés, ele tinha desencarnado 1500 anos antes de Cristo. E não houve nem sepultura para ele, porque Moisés foi um marco, né, na religião, né, enfim, na religiosidade, né, foi um marco. E aí não foi feito não se sabe, não se tem uma sepultura onde pudesse se cultuar eventualmente ali o corpo de Moisés. Isso também eu confesso que eu não sei muito mais a respeito disso. Então Moisés foi 1500 anos antes de Cristo. Moisés. Elias foi 900 anos antes de Cristo. E aqui eu vou perguntar uma coisa para vocês, que eu acredito que vocês devam saber. Elias, depois ele reencarnou como quem? Alguém lembra? João, né, Tânia? João Batista, exatamente. Ele foi João Batista. E aí eu pergunto para vocês, por que ele não se apresentou aqui como João Batista? Alguém tem alguma ideia? E apresentou-se como Elias? Que João Batista, vamos combinar, era mais recente. Era mais da época de Jesus, né? Embora João Batista já tinha morrido antes de Jesus, mas ele poderia muito bem se materializar aqui como João Batista. E por que não aconteceu isso? Porque Moisés aqui foi uma ou várias reencarnações antes de João Batista, entendeu? Então aqui o Moisés, eu estou falando de Moisés, Elias, gente, né? Desculpa, é Elias, tá? Desculpa, eu estou fazendo confusão. Elias, nossa, será que eu falei tudo errado? Não, Elias que foi João Batista, né? Então Elias já tinha morrido, ele reencarnou como João Batista já tinha morrido. E aí quando Jesus sobe ali, aparece Moisés e aparece Elias. Por que não apareceu como João Batista? É essa a pergunta. O perispírito, ele se molda conforme a vontade do espírito, não? Exatamente. Uma das propriedades do perispírito. Como Elias aqui tinha sido ali no Antigo Testamento, junto assim,
no Antigo Testamento, lá na época, lá, não vou falar com Moisés, porque a diferença cronológica é muito grande, mas eles formavam o que também? A grande aliança, a antiga aliança, que era justamente o Antigo Testamento. Então, o que acontece? O Moisés e Elias eram personagens extremamente importantes para para dar prosseguimento, para que Jesus viesse dar continuidade nas lições. Moisés não recebeu as tábuas dos 10 mandamentos, que é o que nós vamos falar aqui agora também. Ele recebeu as tábuas ali dos 10 mandamentos. Então, que foi o que, inclusive, ele veio trazer a ideia de um Deus único, né? Porque até então eles acreditavam em muitos deuses, né? E Elias era um profeta, então veio dar cumprimento às profecias. E aí Jesus justamente veio era o Messias, né? Jesus era o Messias, e o Messias prometido, né? Então eles vieram justamente por isso. Então os dois têm assim um valor, digamos assim, muito expressivo. Eu ia falar simbólico, mas não é nem a palavra, é expressivo mesmo. Por isso que foram os dois que apareceram. E aqui tem uma circunstância também muito interessante. Moisés, para quem já eventualmente leu a Gênesis, sabe, vai talvez lembrar do que eu vou falar. Tem lá na Gênesis uma parte que fala sobre a evocação dos mortos. Nós acho que já até conversamos alguma coisa a respeito. E Moisés, na época dele, ele tinha sob seu comando um povo muito rebelde, né? Muito ostensivo, muito guerreiro, muito briguento, enfim. Tanto que ele ali ele foi o libertador dos hebreus, né? Da servidão, que ele andou lá os 40 anos no Egito, tal, não sei o quê. Enfim, o que aconteceu? O Moisés, nossa, me deu um branco agora. Nossa, eu ia falar dele porque que ele tinha... Ah, lembrei. Então, assim, na época de Moisés, era natural que se evocassem os mortos. Então, Moisés chegou uma hora que proibiu essa evocação dos mortos. E aqui existe assim uma curiosidade que eu, no mínimo, achei muito interessante. Assim, para eu fazer essa aula aqui para vocês, eu confesso que eu estudei bastante, vi muitas palestras, li muitos artigos, enfim, para poder compor e também para eu estudar, né, para eu entender tudo aquilo que eu ia passar para vocês. E a gente vê, inclusive, li alguns sites e alguns artigos que não são espíritas. E, obviamente, que os que não acreditam na reencarnação, os que não acreditam na comunicação com os espíritos, ou que a alma sobrevive após a morte do corpo, eles não acreditam nessas materializações que houve de Moisés e Elias. Porém, uma coisa que eu acho muito interessante é que está na Bíblia, né? Quer dizer, não foi a doutrina espírita que inventou que apareceu Moisés e Elias, está lá nos evangelhos, 3 evangelistas e Pedro comentou sobre isso. Então, mas e ao mesmo tempo que eles criticam, né, e falam que é uma balela, que justamente sabe-se que Moisés havia pedido, né, pedido ao seu povo que não evocar, proibido a evocação dos mortos. Então vamos combinar que se ele proibiu é porque existia, né? Existia essa evocação. Só que naquela época de Moisés, a evocação tinha outra finalidade. Qual era? Era a finalidade que hoje a gente vê aqui quando a pessoa quer saber se vai trazer o amor da vida dela, se vai casar, se vai ganhar na loto, para fins menos nobres. Então, por isso que Moisés proibiu essa vocação, porque estava virando um comércio, ponto. E aí vem Moisés e aparece para Jesus. Então, a princípio, parece uma coisa contraditória, né? Como dizendo assim, nossa, Moisés falou que não poderia evocar os mortos, ele aparece para Jesus. Então, como assim?
Só que essa aparição de Moisés materializado, a finalidade era completamente outra do que aquela que Moisés estava sob o seu comando, o seu povo. Então, era assim, uma coisa era uma coisa, outra coisa outra coisa, né? E uma outra situação que é interessante também é que eu tinha tanta coisa para falar, chega uma hora que eu acabo esquecendo tudo. Bom, deixa eu falar de Elias. Aí Elias, na realidade, como eu comentei com vocês, ele era um profeta, né, também. E aí o que acontece? Ele, como nós sabemos, ele já tinha, ele foi Elias antes, como nós comentamos, de ser João Batista. Esses dois espíritos eram espíritos de escol, eram espíritos de alta grandeza, né? Tanto que no nosso evangelho, no capítulo 6 do evangelho, se não me engano, que é o Cristo Consolador, o que está falando ali para a gente? Que só, aliás, não é no Cristo Consolador, não sei que capítulo é, que fala assim sobre as 3 revelações. Qual foi a primeira revelação? Foi Moisés. A segunda revelação foi Jesus. E a terceira revelação a gente acredita que foi o Espiritismo, né? Então vejam que esses espíritos apareceram, não foi por acaso ali. Lembrei. E o que acontece também? O que Jesus conversou com esses 2 espíritos, só um evangelista cita, que foi Lucas, que ele fala o seguinte: falavam de sua partida que iria se consumar em Jerusalém. Essa passagem está em Lucas, no capítulo 9, no versículo 31. Os outros evangelistas não citam qual foi o assunto que Jesus conversou com os 2 espíritos. O que, de fato, isso também sugere muitas indagações, porque quando nós lemos a Bíblia, né, a gente lê os evangelhos, como eu comentei no começo, a gente percebe que cada evangelista deu um foco nas suas escritas, né, na sua escritura. Tanto que alguns falam das mesmas passagens de Jesus, outros falam, às vezes um evangelista fala de uma passagem, o outro não fala, enfim, cada um de fato teve o seu enfoque. Mas aí o que acontece? Esse fato também dá para a gente pensar que os evangelhos como um todo, apesar de a gente saber que tem mais de 80 evangelhos que são considerados apócrifos, esses 4 evangelhos que nós temos na Bíblia, que foram considerados pela igreja os verdadeiros, eles, de qualquer forma, nós precisamos ter em mente que eles foram escritos por homens, e foram traduzidos e traduzidos e traduzidos e traduzidos. Então, é possível que em algum momento alguma coisa se perdeu. Tanto que tem uma palavra que diz o seguinte, aqui eu vou até ler para vocês que eu achei interessante. Depois que fala que o silêncio dos outros evangelistas, no caso do assunto que Jesus falou aqui com os 2 aqui, né, causa estranheza. Isso tudo só vem depor contra a tese da inerrância. O que significa inerrância? Que eu fui procurar porque eu não sabia o que significava essa palavra. É sem erros, a infabilidade. Então, volto a dizer, isso tudo só vem depor contra a tese da infabilidade bíblica, comum aos que se recusam a ver que os textos bíblicos muito têm de inspiração humana e pouco de divina. Então vejam que, de qualquer forma, nós não sabemos por que esses 2 outros evangelistas não falaram o assunto que Jesus conversou com os 2 aqui, tá? Pode ter sido por conta dessas traduções, por conta dessa escrita que, de fato, foi feito por humanos também, ok? Bom, então vamos continuando aqui nas materializações. Então, olha, aqui tem uma materialização que, de fato, são todos do mesmo espírito, que é o espírito da Kate King, que foi um espírito muito estudado, e a médium que emanava o ectoplasma para que a Kate King se materializasse, ela chamava Florence Hook.
E ela foi muito estudada. Vocês vejam aqui, ó, verificação da pulsação da Kate King. Isso é uma materialização do espírito. E lá no livro dos médiuns, nós temos algumas palavras que de fato podem sugerir confusão, assim como a Valéria agora comentou. É o que eu vou falar para vocês de alguns termos que é usado e que às vezes de fato confunde. Por exemplo, lá no livro dos médiuns, fala na palavra agênere. O que significa isso? Um espírito materializado na forma humana. Mas é de uma tal forma que ele é idêntico a uma pessoa. A única coisa é que você não pode matar, né? Não pode bater, não pode, sei lá, né? Porque de fato ele não vai morrer porque ele está em espírito, mas é absurdamente idêntico a uma pessoa, tanto que estavam até tirando a pulsação dela. E aí, por exemplo, já difere de uma aparição, como a Valéria estava perguntando. O que é aparição? Tanto a gênere, quanto a aparição, quanto bicorporiedade, transfiguração, a materialização, tudo isso. Desculpa, gente. Isso tudo, ele não está fora das leis da natureza. Tudo a gente consegue comprovar e tudo a gente consegue explicar. Só que existem algumas características. Então, por exemplo, um agênere, um espírito materializado, qualquer pessoa pode ver. Agora, por exemplo, uma aparição, nem sempre todos podem ver, porque aí é muito mais fluídica, ela é muito mais sutil. Então, por vezes, numa aparição, apenas os médiuns capazes de ver, né, os videntes, é que conseguem perceber essa aparição diferente. Então, uma das diferenças de aparição para a gênere é justamente essa. E essa palavra gênere foi criada pela Sociedade Parisiense dos Estudos Espíritas, onde Kardec era o diretor, né, que significa o seguinte, né, o A, que o prefixo A significa não, e gênere significa criado. Então, literalmente, é não criado, né, ele simplesmente apareceu, ficou e depois ele some, tá? Assim como eu comentei, não sei se foi com vocês ou se foi no sábado, que eu comentei com vocês que, por exemplo, até plantas podem ser materializadas. E, inclusive, eu li em algum lugar que houve uma planta que ela chegou a ser plantada e ela durou 3 meses. Aí depois ela morreu e sumiu, tá? E, quer dizer, morreu. Ela sumiu, né? Porque ela, na realidade, ela era uma aparição da mesma forma, tá? Outra coisa que... Posso aproveitar e fazer uma outra pergunta, Pro? Pode. É que eu estou fazendo as minhas anotações aqui, eu achei muito interessante, não sei se fui eu que entendi de uma maneira equivocada, a respeito das várias traduções que a Bíblia teve ao longo do tempo. Sim. Então, você falou que muito da Bíblia, muito que está escrito na Bíblia, é de inspiração humana ou divina? Não. Ao invés de bíblica, é inspiração humana e não bíblica, entendeu? Então, por isso que eu estou falando. Porque, assim, os evangelhos, né? Eles passaram lá da origem deles, da língua deles, original, depois foi para o grego, e depois foi passando, foram várias traduções que foram feitas, inclusive. Então, obviamente, fala. Mas estes evangelistas não seriam médiums? Não, ok. Por isso seriam inspirados? Ok, não, veja bem. Na realidade, eles eram médiums, claro, por isso, inclusive, que eles foram convocados, né? Eles escreveram, porém, por conta das traduções que vieram depois, as coisas podem ter se perdido, tá? Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Tem o nosso capítulo no Evangelho que chama Estranha Moral, que de fato tem situações ali que a gente se pega pensando.
quando, por exemplo, Jesus fala, essa não é minha mãe, não são meus irmãos, porque falaram para ele, sua mãe está te esperando, seus irmãos estão te esperando lá fora, e ele fala, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Então isso levanta um pouco de, assim, suspeita, né? Como assim Jesus falar quem é minha mãe, quem são meus irmãos, né? Então a gente até consegue fazer, não vem ao caso aqui, uma hora a gente pode conversar a respeito, pode fazer uma alegoria do que Jesus quis dizer. Mas isso também, inclusive, está no nosso Evangelho e outras situações, por isso que o capítulo chama estranha moral, porque ali tem algumas palavras que Jesus fala que não condizem muito com o que a gente entende hoje. Quando fala de amar ou de ódio, uma coisa assim, tem algumas passagens lá, eu não estou com o meu Evangelho aqui, eu não lembro agora, que de fato, quando a gente lê, fala assim, nossa, mas não estou entendendo isso daqui, como é que Jesus falou uma coisa dessa? Então, pode ser por conta das várias traduções que ocorreram, em algum momento se deturpou, e aí é o que eu estava falando. Então, pode ser que esse trecho da fala de Jesus com os dois Espíritos, pode ser que nessas várias traduções, nos dois evangelistas que narraram esse trecho, não foi citado, só Lucas é que ficou, entendeu? E Lucas é contemporâneo de Paulo, né? Então ele não testemunhou isso, né? Exatamente. Por isso que eu achei, puxa, bacana, é uma possibilidade, uma inspiração, exatamente, mas, enfim. Exato, mas é isso mesmo que você está falando. Então veja que, de qualquer forma, foram coisas. Veja bem, Jesus não deixou nada escrito, né? Isso tudo veio depois, né? Então, é o que você falou, Lucas, de fato, ele era contemporâneo de Paulo. Então, e Paulo já começou a vida dele, né? Como defensor aí depois que Jesus já tinha morrido, né? Então a gente sabe disso mesmo. Ok. Então vamos continuando aqui. Então nós estamos aqui, Tânia, ó, só desculpa, terminar. Tânia. Oi, fala. Tânia, é a Ana, posso fazer uma pergunta? Tô Pode, com isso na cabeça, não quero esquecer. fala. A gente pode dizer que o catolicismo explica como milagre essa questão que você comentou, que é contraditória de Moisés, das aparições, enfim, de Moisés Então, você sabe, Ana, que é tão gozado que é o que eu estava falando para vocês. Eu já me perguntei muito também, já tive discussões, assim, É, é é, contraditório em muitos pontos, é, né? é. Você sabe que é o que eu estava falando. Eu li muita coisa para fazer essa aula aqui. E até às vezes peço desculpas para vocês que eu estou dando até umas coladinhas aqui, porque é muita informação que também para mim é novidade, porque eu também estudei agora isso. E aí o que acontece? Os sites, por exemplo, que contrapõem a doutrina, né, que falam que, viu só, a doutrina fala tanto de conversar com os mortos, e aí Moisés apareceu para Jesus, justamente o Moisés que tinha proibido a evocação dos mortos. Então, assim, a gente fica pensando assim, eu repito o que eu falei, se proibiu a evocação é porque tinha. Não é? Se proibiu é porque tinha, né? Se não tinha, não ia proibir, né? E aí, por exemplo, a Igreja Católica, talvez, eu não li nada, mas ela pode ser que, de fato, ela considere como um milagre a aparição desses dois. Eu não li nada a respeito. Mas para nós, como nós não acreditamos em milagre, porque para nós tudo é explicável, né? Então, para nós está patente isso. Foi os três ali caíram num sono profundo. O que aconteceu? Eles entraram num estado de metabolismo basal. Eles ficaram ali, assim, dormentes, né? E aí eles tiveram mais chance de emanar toda aquele ectoplasma para que aqueles dois espíritos se materializassem ali inteirinhos, de corpo. Tanto que, quando eles acordaram, eles viram os três. Tanto que, qual foi a pergunta de Pedro para Jesus? Mestre, quer que eu faça 3 tendas? Porque eles estavam vendo 3 pessoas ali, né? Veja bem, isso tudo é o que está escrito ali no Evangelho, né? Então, assim, e aí o que também é interessante é que eles, quando viram os 3 ali, também não dá, em nenhum momento eu li, que eles reconheceram
ter sido Moisés e Elias, tá? Mesmo porque, como eu falei, Moisés tinha vivido 1500 anos antes e Elias 900 anos antes. Então, eles talvez não tivessem reconhecido aqueles dois espíritos ali. Não sei. Para falar a verdade, eu não sei, não li nada a respeito que desse essa sugestão de que eles tivessem reconhecido esses espíritos. Mas ele percebeu que Jesus não estava sozinho, tinham 3 pessoas. E outra coisa interessante, eles não se assustaram com isso. Diferente do que nós vamos ver daqui a pouco, quando eles escutaram a voz e se assustaram. Então, o que dá a entender? Que foi tão natural aquilo para eles, que eram 3 pessoas, de fato, que tinham lá. Então, ia assustar para quê? De repente, eles tinham dormido, quando eles acordaram, eles viram 3 pessoas. Jesus recebeu aí 2 amigos, não é? Vamos fazer 3 tendas para eles dormirem. E aí, o que aconteceu? Jesus falou, não precisa. Foi aí que agora, dando continuidade, a gente vai ver que vai vir a voz. E aí, quando eles vêm de novo, Jesus estava sozinho. Tá bom? Ok? Obrigada, Tânia. Então, agora... Daniela, Oi, fala. Vou voltar. tem uma coisa que eu não consegui entender direito. Fala. O que você explicou? Por que Elias, quando voltou como Elias e não João Batista? Não entendi isso. Ok. Porque assim, então vou voltar lá no Elias. Eu não sei, eu tenho não sei se eu tenho uma aula, eu tenho uma palestra, eu não sei se eu já dei para vocês, dizendo sobre Elias. Então, Elias tinha sido um profeta e ele fez uma aposta com um rei, e lá no Monte Carmelo, olha, outro monte, e sobre o deus Baal. Era um deus do fogo, um deus dos trovões, era um deus tal. E o Elias já sabia na crença de um Deus só. Beleza. E aí eles tinham feito uma aposta que quem conseguisse colocar fogo numa fogueira, que eles tinham preparado lá uma fogueira, quem conseguisse evocar o seu Deus e aquele fogo matasse o bezerro que estava ali, queimasse o bezerro, enfim, ia ser o Deus que ganhador. E aí os seguidores de Baal ficaram ali a manhã inteira evocando o deus Baal para que colocasse fogo ali naquela madeira que eles tinham lá e não conseguiram. Aí Elias chegou lá e evocou o deus dele, e aí a fogueira desceu. A fogueira desceu, abriu, queimou lá o boi que estava e tudo bem. Aí Elias então ganhou a aposta. E aí o que aconteceu? E Elias, apesar de ser um profeta super respeitado, ele também teve a sua prepotência. E aí o que aconteceu? Como ele ganhou a aposta, ele mandou decapitar todos os seguidores do rei Baal. E aí matou todo mundo. Beleza. Aí Elias morreu. Quando Elias reencarnou, ele reencarnou como João Batista. E aí, João Batista, enfim, o João Batista, ele estava ali já na época de Jesus, um pouco antes de Jesus. Mas era contemporâneo, só que ele morreu antes de Jesus. E aí o que aconteceu? Ele estava ali, lá em Roma, e quando ele criticava muito Herodes, porque Herodes ele tinha como amante a cunhada, se não me engano. E aí João Batista achava que isso era errado. Aí Herodes ele era casado com Herodias, se não me engano. E aí Herodias tinha uma filha chamada Salomé. E aí Salomé foi dançar numa festa que tinha lá aqueles bacanais, né, que chamavam aquelas orgias. Uhum. E aí ela dançou. O Herodes ficou tão feliz que falou assim para ela: você pede o que você quiser que eu vou te dar. Ela chegou lá e foi conversar com a mãe. Como a mãe sabia que o Herodes tinha como amante a cunhada, ela falou para a filha assim: pede a cabeça do João Batista. E aí ela virou e falou assim: olha, eu quero a cabeça de João Batista numa bandeja. Aí o Herodes ficou meio assim: ai meu Deus, não será? Bom, você pediu, eu falei que você podia pedir o que você quisesse, vai lá. Pegaram e decapitaram o João Batista, e é famosa isso, né? Que João Batista foi entregue a cabeça numa bandeja para
para Salomé ali, porque ela tinha pedido. Então, o João Batista morreu decapitado porque quando ele tinha sido Elias, ele mandou decapitar todo mundo lá do rei Baal, tá? Então, essa é a situação, tá? Então, o que acontece? João Batista morreu, claro, foi decapitado, beleza. Então, em perispírito, lá na erraticidade, o João Batista podia se apresentar como? Como João Batista, ou como Elias, ou como qualquer encarnação que ele quisesse. O que eu comentei com vocês em relação à plasticidade do perispírito? Você pode se apresentar lá na erraticidade, ou para alguém, como encarnado, como no caso aqui da materialização, com a forma que melhor lhe convier, desde que você tenha superioridade para isso. Tá? Não é qualquer espírito que vai se apresentar de qualquer jeito se ele não tiver condições para isso. Tá? Então, João Batista era o mesmo que Elias, só que uma época ele foi João Batista, outra hora ele foi Elias. E nessa hora da transfiguração de Jesus, o espírito, né, tanto faz Elias quanto João Batista, quis se apresentar como Elias, porque foi um dos mais marcantes, porque ele viveu ali no Antigo Testamento, ele estava ali na Antiga Aliança, então tinha todo aquele preceito dos profetas, então assim, vindo ainda com tudo o que Moisés tinha deixado, então eram dois ícones, por exemplo, entendeu? Que poderiam levar adiante isso. Entendi, faz sentido, até porque era uma missão meio com cara de profeta mesmo. Exatamente, que era o Messias prometido, né? Jesus era o Messias prometido, que já desde o Antigo Testamento já vinham falando, né? Então legal. é isso, tá bom? Obrigado, entendi. Então vamos continuar. Bom, e aí uma outra questão que eu também li, que eu achei bem interessante, que tem algumas correntes que acreditam, algumas pessoas, enfim, sei lá, que acreditam que Jesus, ele era um agênere, por exemplo. Acreditam que Jesus não era de corpo e alma, porque pelas condições que ele tinha, pelo corpo dele ter sumido, e porque depois ele apareceu no terceiro dia que ele ressuscitou, entre aspas. Então, muitas pessoas acham que Jesus não era um homem de corpo e alma. E nós sabemos que isso não é, para nós, isso não é verdade. Para nós, Jesus reencarnou do mesmo jeito que qualquer espírito reencarna na Terra, na fecundação, lá de um ato sexual de Maria e de José. Maria engravidou, teve Jesus, e ele nasceu de corpo e alma. Tá? Então, assim, ele sofreu do mesmo jeito, ele comia, ele bebia, ele fazia tudo igual todo mundo. Tá? Tanto que ele sofreu na cruz, sangrou e tudo mais. Então, a gente contesta essa situação de que ele possa ter sido um agênere, por exemplo. Tá? Bom, então vamos continuar. Aí vamos para o terceiro fenômeno mediúnico que aconteceu lá. Então, que foi a pneumatofonia, diferente nossa, como é que fala mediunidade quando fala? É psicografia e psicofonia, né? Diferente da psicofonia, isso é uma pneumatofonia, que nós já estudamos, a gente vai revisar aqui. Os sons espíritas, os pneumatofônicos, se produzem de duas maneiras distintas. Às vezes, é uma voz interior que repercute no nosso foro íntimo, nada tendo, porém, de material as palavras, conquanto sejam claramente perceptíveis. Ou, outras vezes, são exteriores e nitidamente articuladas, como se proviessem de uma pessoa que nos estivesse ao lado. De um modo ou de outro, o fenômeno da pneumatofonia é quase sempre espontâneo e só muito raramente pode ser provocado. Isso está lá no Livro dos Médiuns. Então vamos voltar ali na transfiguração de Jesus. O que aconteceu? Jesus se transfigurou, apareceu Elias, apareceu Moisés, aí apareceu uma nuvem e dessa nuvem saiu uma voz.
E aí essa voz estava escrito: eis meu filho amado, ouviu, não sei o quê. Os discípulos ficaram apavorados e caíram no chão, porque para eles aquilo foi assim um espanto, né? Que, como eu estava comentando, eles não se assustaram com as aparições e se assustaram com a voz, porque a voz veio, entre aspas, do nada, saiu, sei lá da onde, né? Então, essa é a pneumatofonia. Não foi Jesus que falou, né? Jesus não era médium, né? Então, assim, Jesus não recebeu Deus e falou. E aqui tem uma coisa muito interessante. Eu assisti uma palestra desse tema, que foi que eu, inclusive, me ajudou a compor a aula, da Sueli Caldas, que é justamente, ela faleceu ano passado, que é uma expositora espírita super, hiper, mega conceituada. E ela fez um comentário que eu não vi em nenhum outro site que eu li, espírita, não espírita, eu não li nada de uma coisa que ela fez um comentário que eu achei extremamente pertinente. Vejam bem, ela argumenta o seguinte: qual é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos? O que é Deus? Kardec não pergunta quem é Deus, o que é Deus. E qual é a resposta dos Espíritos? Causa primária de todas as coisas. Bom, partindo dessa premissa, nós entendemos que Deus não é uma pessoa humana. Vocês concordam? A partir dessa premissa, e aliás é o que a gente fala aqui, né? O que eu dou para vocês. A gente tem a mania de pintar Deus nos quadros, aquele homem barbado, né, que está lá no céu com os anjinhos, ou com aquela cara de bravo. Isso é uma representação nossa, de nós darmos uma forma humana a Deus. E aí, partindo disso, Deus então podia falar? Dá para entender onde eu quero chegar? Então, quando saiu a voz da nuvem, eis o meu filho muito amado, ouviu, não sei o quê. Então, segundo a Sueli Caldas, ela acredita que isso não ocorreu, porque Jesus não ia falar, Deus não ia falar. Percebe? Então, vejam que interessante aqui o que a gente pode. E eu confesso que eu achei muito pertinente tudo isso que ela falou. E aí, o que ela argumentou mais? Quer ver? Ela fala o seguinte: que seria o pensamento divino, uma vez que todos estavam em comunhão com o Pai. Eles entenderam, mas não ouviram. Cada um interpretou de uma forma, como se fosse uma voz que estivesse falando. Aí, outra interpretação, que também ela fala ali na palestra dela. A voz que ouviram era um hino de glória que os espíritos superiores entoavam em louvor do mestre. Vejam só, então, e aqui eu vou voltar a ler aqui, ó. Às vezes é uma voz interior que repercute no nosso foro íntimo, nada tendo de material, conquanto sejam claramente perceptíveis. Vejam que então tudo bate com a proposição que a Sueli Caldas nos põe para refletir, né? Porque se Deus não é gente, ele não vai falar, ponto, né? Então, aqui, ó, o que está falando, poderia ser uma voz interior que todos perceberam, porque estavam todos envolvidos nessa situação. Poderia ser que os espíritos superiores, aí já é outro departamento, não é Deus, os espíritos superiores é que passaram essa voz para que fosse ouvida, percebe? Então aí é outro departamento. Eu aqui não vou fechar a questão, porque eu também não sou doutora no assunto. Porém, eu achei interessante, espera um pouquinho só, eu achei interessante a gente trazer essa discussão, porque eu acho que a Sueli Caldas tem, assim, muita propriedade para falar, e eu confesso que eu concordei com ela, embora em todos os sites espíritas, não espíritas, fala a mesma coisa. Saiu uma voz da nuvem e falou, percebe? Então, aí fica a nossa indagação aí do que aconteceu. Pois não, quem fala? É a Valéria. Pelo que eu entendi, se deu através do pensamento. Isso, exato. Por isso e na que mediunidade, como você explicou, é pensamento com pensamento. Exatamente. Ali, né? Entre o médium
Exatamente. Então, não é algo que... Porque quando você pensa em materialização, em alguma voz mais, assim, concreta, você precisa realmente de um aparelho Isso. Por isso que vocal, né? aqui, essa pneumatofonia, foi uma vez que eu também comentei com vocês, quando é falado, e inclusive no livro dos médiuns também fala, que uma garganta foi plasmada. É, E outro dia, eu isso. conversando com a Anne no centro, ela comentou que ela presenciou uma situação dessa, que ela viu essa garganta plasmada. E até ela brincou que nem ela sabia como chamava esse fenômeno mediúnico, que chama pneumatofonia. Tá? Aliás, eu estava falando disso, dessa aula aqui para elas lá no centro, e ela comentou que ela vivenciou uma coisa dessa. Aí é um espírito que vem e fala. É como se tivesse um microfone aqui na minha casa agora e de repente eu começo a escutar uma voz que eu não sei de onde vem, tá? Então, pode ser uma garganta plasmada e aí essa garganta vai falar. Ponto. Entendeu? E aí essa voz vem, não é que vai se materializar um espírito, ou pode ser no pensamento, que é o que a gente está falando aqui, tá? Então, aqui, ó, uma voz interior ou exteriores, nitidamente articuladas, ok? Então, essa é a pneumatofonia. E aí eu vou um pouco mais para frente, que não é o caso aqui da transfiguração, mas na pneumatografia, que é a mesma coisa, diferente da psicografia. Não é a mão do médium que vem falando, que vem escrevendo. E quando que se deu a pneumatografia? Quando Moisés recebeu as tábuas de Deus, que vieram escritas, né? Aqui está as tábuas recebidas por Moisés, mas eu confesso que eu não acredito que sejam essas, mesmo porque aqui está em algarismos romanos, e o algarismo romano foi, acho, né, que foi feito muito depois de Moisés, né, também, mas enfim, eu achei isso daqui, eu pus, mas a nível de ilustração. Então, o que acontece aqui? Considerando a escrita direta, então não é o médium escrevendo, do ponto de vista das vantagens que posso oferecer, diremos que, até o presente, sua principal utilidade foi a comprovação material de um fato sério. A intervenção de um poder oculto que nesse fenômeno tem mais um meio de se manifestar. Isso está lá no livro dos médiuns. E aqui eu coloquei essa outra tela aqui, que é uma escrita direta obtida pelo barão Gundenstube. O que é essa escrita direta? É um papel dobrado dentro de uma gaveta, fechado, não tem nada dentro da gaveta, nada. E aí tem um médium, claro que sempre tem que ter um médium, que ele está doando o seu ectoplasma, a sua energia. E aí quando você abre a gaveta, está escrito isso tudo lá dentro, tá? Normalmente são mensagens curtas, e aí, de fato, eu não sei nada do que está escrito aqui, né? Mas aqui ó, parece que é o rei da França, Maria Antonieta, olha lá. Nem sei mais o que está escrito aqui. Enfim, isso foi obtido através de uma escrita direta. Então, a pneumatografia é o paralelo da pneumatofonia. Então, ali, quando Deus veio, falou, quando Moisés recebeu as tábuas, tá? Mas aqui é a mesma coisa. Deus escreveu as tábuas? Será que foi Deus? Então, a mesma pergunta que a Sueli Caldas fez lá, de Deus falar, agora quem faz sou eu. Foi Deus que escreveu as tábuas? Se não foi, quem sabe não foram alguns espíritos superiores que escreveram as tábuas, né? Por intercessão, né? Por intermédio, eles tinham essa missão que veio do mais alto, então Moisés recebeu as tábuas escritas, mas claro que não foi Deus quem escreveu, tá? Então aqui é a mesma situação, ok? Bom, e aí estamos acabando. E aí, ao descerem do monte, Jesus ordenou-lhes: não conteis a ninguém essa visão até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Por quê? Porque os três tinham visto, eles tinham presenciado tudo o que tinha acontecido. Só que se eles saíssem correndo, falando tudo o que havia acontecido, mesmo porque, eu esqueci aqui de falar, quando eles se assustaram, que eles escutaram a voz, o que estava escrito lá no começo? Eles, quando levantaram, os dois já tinham sumido, só estava Jesus, né? Quando eles queriam fazer as tendas. Então, eles podiam ir contar para todo mundo o que tinha acontecido, a voz que eles tinham escutado, aquelas duas pessoas que tinham desaparecido do nada, só que
Jesus falou, olha, vocês não vão falar nada porque as pessoas não iriam entender, não estavam preparadas para entender aquilo, tudo que eles tinham vivenciado. E como eu comentei no começo, Jesus separou, escolheu esses 3 discípulos porque eles tinham mais mediunidade, porque eles tinham esse maior entendimento, mas ao mesmo tempo eles precisavam ficar mais quietinhos por conta de não assustar o povo, tá? E mesmo porque quando eles estavam ali no alto do monte, né, eles deviam estar vivendo uma situação ímpar, né? Pelo amor de Deus, né? Viver aquilo tudo que eles estavam acabaram de presenciar, tudo aquilo, deve ter sido uma coisa maravilhosa. Então, eles nem queriam descer do monte, porque aquilo estava uma maravilha, tudo que estava lá em cima. Só que isso também tem a metáfora, né? Eles estavam lá em cima, no monte, com Jesus, né? Escutando as vozes, tal, papapá, só que eles tinham que descer. Descer para onde? Descer para o convívio das pessoas, descer para o dia a dia. E aí foi que Jesus falou, aguenta as pontas, porque por enquanto não é hora de falar nada, até que eu ressuscite, até o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Porque, como eu comentei, Jesus já sabia o que ia acontecer. Né? Então, porque foi 6 dias depois que ele tinha conversado com os discípulos e ele estava indo para Jerusalém, porque ele já sabia que ele ia ser preso e crucificado. Ok? Bom, e aqui, por curiosidade, o que acontece? Quando eles desceram ali, o que houve? Houve essa cura de um lunático. O que é isso? Inclusive, é como se fosse não, lá está relatado como um dos milagres de Jesus. Então, o que aconteceu? Quando eles desceram, o pai desse menino veio falar para Jesus, cura meu filho, porque uma hora ele cai na água, uma hora ele cai no fogo, ele parece que está com um demônio no corpo. E aí Jesus, então, curou esse garoto e falou para os discípulos, geração incrédula, até quando eu estarei convosco? Então, justamente, é o que eles falavam, homens de pouca fé, né? Até quando eu estarei convosco? Justamente era para chamar a atenção dos outros discípulos de que eles poderiam fazer tudo o que Jesus fazia e muito mais. Tanto que ele falou em uma determinada situação, vós sois deuses, né? E poderei fazer o que eu faço e muito mais, muito mais. Só que os discípulos não tinham ainda esse entendimento, né, essa segurança para fazer. Foi um dos motivos pelos quais ele se encontrou 6 dias antes, que era justamente para passar todo esse legado para os discípulos, ok? Bom, e para encerrar, eu vou ler aqui para vocês finalmente aqui as lições aprendidas com essa passagem de Jesus, já que nós estudamos toda a parte mediúnica, né? Então, no livro Consolador de Emmanuel, na questão 310, diz o seguinte: a transfiguração do Senhor é também um símbolo para a humanidade? E a resposta de Emmanuel: todas as expressões do Evangelho possuem uma significação divina e no Tabor contemplamos a grande lição de que o homem deve viver a sua existência no mundo, sabendo que pertence ao céu, por sua sagrada origem, sendo indispensável desse modo que se desmaterialize a todos os instantes, para que se desenvolva em amor e sabedoria, na sagrada exteriorização da virtude celeste, cujos germes lhe dormitam no coração. É até difícil da gente ler isso daqui, mas o que Emmanuel está dizendo? Justamente que, conforme a lição que nós vimos, da materialização, né, de Elias e de Moisés, que a gente, ao contrário, se desmaterialize, né? Então que a gente viva, tenha esse entendimento e que nós também devemos viver do espírito para o espírito, né? Também, já que temos esse entendimento. E aqui a outra, interpretando o finalzinho, a gente vê o seguinte: qual foi o testemunho da terra nessa passagem que nós estudamos? Dos 3 discípulos que iriam transmitir aos demais as cenas indescritíveis que presenciaram. Por isso que eu falei que Jesus chamou os 3, porque na realidade ele poderia ter feito tudo isso sozinho, né, pelo magnetismo que ele tinha. Qual foi o testemunho do mundo dos espíritos?
representado pelos espíritos de Moisés e de Elias, que apareceram a todos. Qual foi o testemunho do próprio Jesus, que se apresentou com o corpo imortal com que ascenderia ao infinito, quando ele se transfigurou? O que aconteceu? Foi uma mudança no perispírito de Jesus, né? E o testemunho do Pai, né, de Deus, confirmando a autoridade espiritual do Cristo como Messias, que deveria ser ouvido e obedecido por aqueles que, mais tarde, teriam de apregoar suas palavras redentoras pelo mundo todo. Haja visto que hoje nós estamos aqui estudando, né, essas situações, essa passagem que de alguma forma foi escrita, foi passada e estamos nós. Então aqui, ó, a transfiguração assinala um importante estágio na revelação de Jesus como o Cristo e Filho de Deus, e demonstra a existência, a sobrevivência e a imortalidade do espírito pelos fenômenos espirituais da transfiguração e da aparição, e aqui podemos pôr materialização, né? E a palavra que deve ser escutada, cumprida integralmente e pregada com todas as forças. Revela o nível evolutivo do espírito, encarnado ou desencarnado, e demonstra que os esplendores do Cristo são espirituais. O nível evolutivo do espírito aqui no caso da transfiguração, né? Confirma, anímica, né? Confirma a continuidade à lei e aos profetas. Elias permanece ligado a Moisés na antiga aliança. Ó, Elias permanece ligado a Moisés na antiga aliança. Aqui não era João Batista, era Elias, né? Da qual um é o legislador e o outro o grande profeta que a manteve intacta. A presença de ambos é para testemunhar que a missão do Cristo renova e faz coroamento da antiga aliança, e transmitiu a lição da ressurreição para quando Jesus fosse crucificado, pois os apóstolos recordariam da cena da transfiguração e não perderiam a fé. E por último, foi tão real a materialização dos dois profetas ao lado de Jesus, que Pedro pede permissão para levantar os tabernáculos, um para cada um. Esta ideia foi afastada não só pela impossibilidade de executá-la, como também porque Jesus quer que o seu tabernáculo, né, que a sua morada seja o nosso próprio coração, purificado pela fiel observância de seus ensinamentos. Ok? E assim, eu vou passar isso para vocês, e aqui tem 3 sites para quem quiser ver um pouco mais do que a gente estudou aqui. Aqui nesses sites pode estudar um pouquinho mais, ok? E assim encerro a aula exatamente às 9h30.